a alegria de Jesus e o coração que Deus revela. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, nem quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, nós entramos na homilia deixando o coração caminhar lentamente por essa cena do Evangelho de hoje, como quem pisa no chão sagrado, onde o próprio Jesus sorri. Há poucos momentos nos Evangelhos em que vemos algo tão íntimo, tão profundo, tão surpreendente. Jesus exulta no Espírito Santo. Jesus vibra, Jesus se alegra, Jesus transborda. E quando a palavra diz que ele exultou, ela não está falando de um sorriso discreto, mas de uma alegria tão intensa que mexe com todo o ser de Jesus. E então começamos a perceber que há algo precioso aqui. O que faz Jesus se alegrar? O que move o coração do Filho de Deus? O que desperta nele uma alegria tão grande que ele rompe em louvor ao Pai? Porque talvez, se entendermos o que alegra Jesus, entenderemos também o que pode alegrar o coração de Deus em nós. E Jesus se alegra não pelos fortes, não pelos posicionados, os bem posicionados, melhor dizendo, não pelos que sabem tudo, não pelos que são sábios e inteligentes, mas pelos pequeninos, pelos de coração simples, pelos que não se acham superiores, pelos que se deixam ensinar, pelos que sabem que dependem de Deus. E aqui já começa o primeiro toque profundo que esse evangelho nos traz. Jesus, ele está dizendo que a verdadeira sabedoria, ela não está na nossa mente propriamente dita, ou na mente que se eleva, mas no coração que se abaixa. Não está na inteligência que quer dominar Deus, mas na humildade que se deixa conduzir por Ele. Não está em acumular respostas, mas em permanecer aberto ao mistério. E hoje talvez você esteja se sentindo pequeno, fraco, limitado, inseguro, e sem perceber, está exatamente no lugar onde Deus se alegra. Porque é no coração pequeno que Deus revela. É no coração simples que Ele fala. É na alma desarmada que Ele entra. E isso mexe com a gente. Porque o mundo vive dizendo que só os grandes vencem, só os fortes avançam, só os preparados chegam lá. Mas Jesus inverte tudo isso. No reino de Deus, vence quem se faz pequeno, avança quem se deixa conduzir, chega mais longe quem não tenta controlar Deus, mas se entrega a Ele. E então, como se não bastasse essa revelação, Jesus diz algo ainda mais profundo. Tudo me foi entregue pelo Pai. Aqui ele abre uma janela para nos mostrar a intimidade divina e, ao mesmo tempo, nos chama para dentro dessa comunhão. Ele está dizendo: se você quer conhecer o Pai, olhe para mim. Se você quer conhecer a mim, abra o coração, porque eu quero me revelar a você. E isso transforma completamente a maneira como vivemos a fé.
Porque Jesus não é apenas alguém que fala sobre Deus. Ele é aquele que revela Deus. Ele não é alguém que transmite uma mensagem. Ele é a própria mensagem. Ele não é alguém que aponta o caminho. Ele é o caminho. E ele deseja se revelar a quem é pequeno. E é exatamente nesse ponto que surge a transição mais bonita do Evangelho. Porque Jesus se volta para os discípulos e diz: felizes os olhos que veem o que vocês veem. Ele está falando do privilégio espiritual, mas não no sentido de superioridade, e sim no sentido de graça. Ele está dizendo que há coisas que muitos desejaram ver e não viram, desejaram ouvir e não ouviram. E ele está dizendo isso porque para que nós percebamos o quanto somos agraciados por termos acesso à palavra, ao Espírito, à presença de Deus que se revela aos que querem ser pequenos. E talvez você nunca tenha percebido isso. Que quando você abre o Evangelho, você está vendo o que muitos antes de nós desejaram ver. E quando você escuta Jesus falando, você está ouvindo o que gigantes da fé sonharam ouvir. E quando você se encontra com Cristo na oração, você está vivendo algo que profetas e reis ansiaram em experimentar. E essa consciência muda tudo. Ela transforma a rotina em encontro, transforma a leitura em revelação. Ela transforma o simples ato de ouvir a palavra em privilégio eterno. E aqui, talvez Jesus não nos pergunte: você ainda percebe a graça que está diante de você? Ou o costume da vida diária apagou o brilho que existia em você? Porque o grande risco da vida espiritual de todos nós é se acostumar com o extraordinário. É perder o espanto. É deixar de se maravilhar. É deixar de ser pequeno. Talvez essa homilia seja exatamente o que você precisa para relembrar que Deus não se revela aos que vivem distraídos, mas aos que vivem despertos. Não aos que tentam controlar tudo, mas aos que se deixam surpreender por Deus. Não aos que se acham grandes, mas aos que têm coragem de se fazer pequenos diante de Jesus Cristo, diante de Deus. E talvez aqui você possa até comentar: qual foi a última vez que a palavra te deixou maravilhado? Me diz aqui nos comentários. Quando foi que você sentiu que Deus te falou com clareza? Quando foi que você percebeu que Ele olhou para você com amor e disse: é para ti que eu me revelo? Porque partilhar isso, mesmo que em poucas palavras, isso reacende a fé na sua existência de vida espiritual e também na vida dos outros. E assim, entre uma linha e outra, entre uma respiração e outra, percebemos que a alegria de Jesus, ela não está distante de nós. Olha que bonito isso. Ela está acessível, ela está perto, ela está dentro do coração que escolhe ser pequeno, disponível, simples, aberto. Um coração que se coloca diante de Deus, como quem diz: Pai, revela a mim também. E quando fazemos isso, o céu se inclina, o Espírito Santo sopra e Jesus sorri. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Que o Senhor, bom Deus, ilumine sempre mais a sua vida de fé e que você, todos os dias da sua vida, decida se abrir ainda mais para a palavra de Deus e para Jesus Cristo, que quer realizar diariamente um encontro de vida, de fé, de libertação e salvação na sua vida. Assim seja. Amém. Se gostou desse humilde vídeo, desse breve momento de leitura, escuta e reflexão da palavra de Deus, deixe aqui o seu like, já se inscreva também em nosso canal e deixe o seu comentário e compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha que precisa. À tarde, às 15 horas, nós convidamos você a rezar juntos conosco o Santo Terço da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre todos nós, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.